O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Cleiton, amados irmãos e irmãs, esse apóstolo São Paulo, que fez com que o Evangelho chegasse às nações, fez não, Deus fez ele o seu instrumento para que a boa nova da salvação chegasse a todas as nações. Como ele mesmo disse a Paulo, né? Você vai dar testemunho de mim. E como ele disse aos discípulos, né? Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Portanto, é uma escolha que cada um de nós fizemos na nossa vida. Somos católicos, somos de Cristo, nós cremos em Cristo, devemos viver essa vida nova em Cristo. Se ainda não o vivemos, é bom nós buscarmos viver. E isso é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Quando se diz a palavra evangelizar, significa não só falar de Jesus para os outros, mas ensinar as pessoas a viverem a fé, praticamente. A fé não é só um falar de Deus, a fé é escutar a Deus e obedecer a Deus e viver como filho de Deus. Aí sim, eu poderei impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, poderei pisar nas cobras e picada por uma cobra e não morrer. É preciso muita fé. E é esse o caminho que nós temos que fazer na direção de Deus. Paulo era um extremo, completamente contrário ao cristianismo, porque ele era uma pessoa radical, vamos dizer assim, no judaísmo, zeloso, conhecia a Sagrada Escritura de ponta a ponta e debatia com quem fosse. Ele era um expert em judaísmo, mas não aceitava essa seita nova, assim como eles diziam, do Messias ser um homem, que eles achavam que o Messias vinha num cavalo branco, ou vinha num disco voador, ou vinha, sei lá, num brilhante no céu, e o Messias veio na nossa humanidade, na nossa humildade. E as suas palavras são palavras de Deus. Paulo recebeu naquele momento em que ele ia perseguir os cristãos, uma iluminação, diretamente de Deus. Deus o iluminou, de forma que ele enxergou aquilo que ele já sabia da Sagrada Escritura, mas que estava velado, que ele não conseguia enxergar. Com a graça de Deus, ele começou a enxergar. Tanto que ele diz: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele já responde, reconhecendo aquele que ele está falando com ele. Quem és tu que fala comigo? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Não é os cristãos que acreditavam em Jesus, que Paulo achava que estava perseguindo os cristãos, era o próprio Cristo, porque perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Então é Jesus a quem tu persegues. E olha, o que eu devo fazer? Aí Jesus dá as instruções para ele, e ele é acolhido na comunidade com muito medo, e depois se torna esse grande evangelizador. E uma das coisas que Paulo mais usa nas suas cartas é a graça de Deus. Foi pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E nós somos salvos pela graça de Deus, porque a salvação nos foi dada de graça. Deus não cobrou nada de nós, apenas
quem a recebe deve viver nesta graça. Aí é essa mudança de vida, essa conversão, esse mudar o vértice para Deus, que é o caminho que todos nós fazemos no nosso dia a dia como católicos, nos converter a Deus, abandonar as nossas práticas anticristãs, antiéticas e antimorais e viver verdadeiramente como filho de Deus. Então eu vou dizer o seguinte, meus irmãos, nós estamos no tempo da graça de Deus. Se eu não entrar nesta graça que Ele está me oferecendo, eu estou perdido. E esse é o nosso papel como Canção Nova, como comunidade, de levar as pessoas a fazer essa experiência com Deus, como Paulo fez. Por isso é preciso esse encontro pessoal com Jesus, é preciso esse abrir o coração para Jesus, é preciso deixar-se ser encontrado por Ele, porque uma das dificuldades somos nós mesmos. Nós muitas vezes não queremos saber o que Jesus tem para nós, ou mesmo ouvindo a palavra de Deus, não queremos viver o que Deus está falando, ou porque nós já estamos contaminados com ideias contrárias, ou porque nós mesmos nós resistimos a ela. E o trabalho nosso é justamente despertar a vossa fé para crer em Jesus e acolher a sua pessoa, e acolhendo a sua pessoa, a palavra que vem do Pai, que a pessoa de Jesus e a palavra de Jesus é a mesma coisa, Ele é a palavra do Pai. Ouvir a palavra de Jesus é ouvir o próprio Jesus, e a experiência que nós fazemos não é com um ensinamento, com uma doutrina, a experiência que nós fazemos é com uma pessoa. Paulo, perseguindo os cristãos, encontra uma pessoa, Cristo, que diz para ele: é a mim que você persegue. Então cuidado os perseguidores de Cristo, porque corre o risco de serem os seus anunciadores e os seus testemunhos de Jesus, porque a conversão é justamente essa mudança radical, de sair de um extremo e ir para outro extremo. Quem estiver no meio, entre um extremo e o outro, precisa se decidir de que lado quer ficar. E essa é a resposta que hoje nós todos damos a Deus. Eu sou cristão, sou católico, eu vivo a minha fé, eu guardo os ensinamentos de Jesus, eu sou amigo de Jesus, eu faço aquilo que Ele pediu, eu realizo em minha vida e ajudo os outros também a se realizarem como filhos de Deus. Eu tenho interesse pela palavra de Deus, eu tenho gosto de conhecer a vontade de Deus para mim, eu tenho gosto de colocar na minha vida os ensinamentos do Evangelho e das cartas dos apóstolos, porque a nossa igreja é chamada católica e apostólica. Ela está fundamentada no testemunho de Cristo, que é a pedra principal, e os apóstolos que vieram depois dele. E Paulo, assim como ele era zeloso com o judaísmo que ele conhecia, ele se torna zeloso da fé autêntica. Tanto que nós vemos Paulo muitas vezes brigando com a comunidade cristã para que eles voltem para o caminho certo. E em quantas situações Paulo viu que a comunidade estava desviando do ensinamento do Evangelho e ele traz de volta as pessoas para o eixo. É isso que a igreja tem que fazer e que todos nós temos que fazer. É a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa adesão a Ele, é que vai dar a firmeza que precisamos para ir até o fim. E o convite hoje é nos deixarmos ser encontrados por Jesus, é nos convertermos. Ao celebrar a conversão desse grande apóstolo, ponha também no coração de Deus esse desejo: Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo, faça comigo também. Eu quero te conhecer como o Senhor é. Eu quero te enxergar como Paulo enxergou. Desejar isso, abrir-se a isso e permitir que Deus realize em nós essa obra nova
de dar-nos o entendimento das coisas que ainda não entendemos e confiar nele, porque sem confiança nele, sem fé nele, a gente não chega a lugar nenhum, porque Deus é fiel e nos dará sim a resposta que precisamos no tempo certo. Mas se nos deixarmos ser envolvidos pela sua graça, vamos fazer grandes experiências como Paulo fez. Foi pela graça de Deus que eu me tornei um homem de Deus. Que o Espírito Santo encha os vossos corações e vos ilumine em todo momento. Amém.